Bom dia. Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas capítulo 3. O tema da palavra está ali, né? Está bem sugestivo. Eu falei assim, estava pensando em colocar outros nomes, mas eu falei assim, vamos colocar o nome daquela canção, que até é o tema de hoje. É Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Amém? Você está gastando sua vida mesmo? Tá? Então eu falei assim, acho que você pode abaixar um pouco aí, está meio alto, senão tem que deixar muito aqui, senão está muito alto e retorno para vocês aí. Deixa eu só achar minha colinha aqui. Então vamos ler, Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra do Senhor Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Dizia João à multidão que saía para ver e ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Pois eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então a multidão o interrogava: que faremos, pois? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Chegaram também uns cobradores de impostos para serem batizados, e lhes perguntaram: mestre, que devemos fazer? E ele respondeu: não peçais mais do que vos está ordenado. Então uns soldados o interrogaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém tratais mal, não deis falsas denúncias, e contentai-vos com o vosso soldo. Então o povo, na expectativa e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos: na verdade eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na sua mão a pá para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E assim, ademoestando-os,
muitas outras coisas anunciava ao povo, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, e acrescentou a todas as outras ainda esta, e de lançar João no cárcere. E quando todo o povo se batizava, Jesus foi ao batismo, e enquanto ele orava, se abriu os céus, e o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em que me comprazo. Amém. Pai, está aqui sua palavra, fala conosco, fala com o seu povo, em nome de Jesus. Diga amém. Quando nós vemos esse cenário em que João Batista aparece, ele aparece como o último profeta do Antigo Testamento. E foi dito algo em específico, até aqui no texto mesmo fala que Isaías profetizou a respeito deste homem. É o João Batista. João Batista. Batista quer dizer aquele que batiza. E ontem, vocês viram aqui, nós tivemos o batismo aqui da Igreja da Aliança. E mais ou menos 20 pessoas, salvo engano, 22, desceram as águas do batismo. E realmente é uma bênção, porque a igreja que não tem como proposta o batismo, né? Ela está fora do chamado do ide do Senhor. E cumprir o ide do Senhor passa pelo batismo. E está aqui um homem que é o cara que batiza. Ele é o João, o Batista, aquele que batiza. Mas ele é aquele que veio pregar o arrependimento. E para haver o arrependimento tem que haver a metanoia na cabeça da pessoa. Ou seja, a transformação de mente. Se não houver isso, então não adianta nada. A Bíblia diz que ele é o precursor. Olha o que está escrito em Malaquias 4, 5 e 6, que foram 400 anos antes dele vir. Diz assim: Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você veja que esse é o Elias que viria, e é o João Batista. E ele chega nesse cenário. Qual é o cenário, pastor? Esse cenário aqui, onde Roma está dominando Israel, onde os líderes religiosos da época estavam corrompidos. Os fariseus eram pessoas que pregavam uma coisa e faziam outra. Os saduceus estavam mais preocupados com o poder financeiro que existia nos seus bolsos. Então estavam totalmente corrompidos, ou pelo dinheiro ou pela imoralidade. E é nesse cenário que aparece o João Batista, pregando sobre isso. E quando ele prega sobre isso, a gente vê que ele chega ali e diz no verso 3, que ele está percorrendo toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento de pecados. Ele não é a mensagem, mas ele é o mensageiro do Senhor. Ele não é a mensagem, mas ele é o mensageiro. Nós
Não somos a pregação, mas nós somos os pregadores. E isso não é o mais importante é a pregação do Evangelho. O mais importante não é o obreiro, mas é a obra de Deus. O mais importante não é o mensageiro, mas é a mensagem que está sendo pregada. Amém, gente? E quando a gente vê isso acontecendo, há arrependimento de pecados. A pessoa precisa reconhecer que ela precisa de um Salvador. E é nesse cenário que aparece aqui então o João Batista, num local totalmente corrompido, depravado, aonde ele começa a apontar os defeitos. E ele vai apontar os defeitos bem do rei. João Batista não é uma pessoa que está envolvido lá, como hoje os líderes religiosos, que estão nos grandes palácios, tomando vinho do rei, falando várias línguas, é o poliglota, é o good morning, é o bonjour. Ele não fala nada, ele fala só a língua do povo. E ele está pregando aonde? Lá no deserto. Ele não está pregando nos palácios. Ele está pregando nos desertos. Aonde, quando as pessoas começam a chegar, e em especial aqui estão chegando várias pessoas, mas chegam também os fariseus e saduceus, os doutores da lei da época, o Anás e o Caifás, aquela racinha lá que condenou Jesus à morte, e à morte de cruz. E ele não está preocupado com essa gente. Ele não vem falando uma mensagem que seja agradável aos ouvidos da plateia. Não. Ele já vem dando nos dedos daquela racinha e dizendo assim: raça de víboras. Você já pensou alguém chamar a gente de raça de cobra? Você sabe que é uma víbora? Uma víbora é um animal peçonhento. É um animal que tem um veneno dentro dele. Mas esse veneno a gente precisa entender. Se existe uma cobra, e como esse homem conhecia desses animais? Porque ele estava no deserto. E lá no deserto existiam umas cavernas, as tocas desse bicho peçonhento. E ele estava lá, convivendo com eles. Entenda uma coisa: Deus é que colocou o veneno na cobra, amém, gente? Foi Deus, que não foi o diabo que pôs, não. Foi Deus. Agora, entenda uma coisa: quem colocou o veneno no coração dos fariseus e saduceus foi o diabo. É ele que, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, amém? Mas quando a gente fecha o nosso coração para o Senhor, então a gente pode abrir uma brecha e entrar o quê? O inimigo, o diabo. E encher o nosso coração de veneno, seja contra aquelas pessoas que o Senhor ama e morreu por elas. Quando a gente vê, então, esse homem, é esse o cenário que ele chega naquele tempo, pregando o evangelho do reino de Deus, o batismo do arrependimento. E quando ele vai então falar também ali no verso 8, diz assim: produzi então frutos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai, pois eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Quando a gente olha isso aqui, é que o Senhor quer que a gente produza frutos, em que a gente demonstre, através não só de palavras, mas de atitudes da nossa parte, como que nós estamos vivendo a vida cristã. Será que nós somos pessoas que estamos dispostos a perdoar? Ou será que a gente já não perdoa mais ninguém? Será que eu estou disposto a dar a outra face, como Jesus falou? Será que eu estou disposto a caminhar a segunda milha quando me obrigarem? Ele falou assim: quando te obrigarem a caminhar uma, você vai com ele duas. Essa é a parte difícil do evangelho, porque a gente quer ser descolado como cristão hoje.
Ser cristão há 30 ou 40 ou 50 anos atrás, você era taxado de crente xarope ou Bíblia, ou, sabe, uma pessoa desqualificada, uma pessoa que um pastor fez uma lavagem cerebral, que você era ignorante, você não sabia nem ler. Hoje a gente vê assim, que as pessoas estão procurando conhecimento. O povo de Deus aqui, muita gente já com canudo na mão, com canudo universitário, e é uma bênção isso, realmente tem que acontecer, porque Deus tem que te usar nesses lugares. Deus tem que te usar nesses lugares. Deus não tem que te usar só no altar, não. Se for para ser no altar, amém. Mas Deus tem que te usar lá, na faculdade, na escola, no seu trabalho. Porque João Batista não foi usado lá dentro do palácio e nem na sinagoga. A Bíblia nem fala que ele entrou lá no templo. Mas ele estava onde? Lá no deserto, onde ninguém queria. E ele dizia assim: importa que ele cresça e que eu diminua. E hoje o que temos visto são pessoas querendo mais aparecer do que Jesus, querendo levar os likes aí da internet, querendo ser conhecido, pagando, até comprando para ter seguidores. Mas o Senhor falou assim: ide e fazei discípulo de todas as nações. Nós temos que cumprir o ide do Senhor. E quando a gente vê esse homem aqui, né, falando sobre isso, logo depois, então, ele vai dizer assim, né, que o machado já está lá na raiz. O machado está na raiz. Eu falei: meu Deus do céu, o machado ainda não decepou a raiz. Então ainda há uma oportunidade para nós. Ainda há uma chance para a gente mudar, se a gente está fora do trilho. Quando ele falou assim: endireitai as veredas, ande na vereda do Senhor. Quando a gente vê isso, a gente vê que se existe uma vereda, existe um caminho. E se existe um caminho, o caminho estava tortuoso ali. E o que é esse caminho torto? É a gente não andar no trilho que o Senhor mandou. É não andar na toada que Ele mandou. Na música que Ele está tocando, a gente tem que andar no tempo, no compasso, amém? E eu tenho que andar nessa toada, eu tenho que andar nesse compasso, eu tenho que andar no caminho que Ele disse para andar. Porque Ele diz assim: porque senão eu venho e eu vou dar uma pavimentada nisso aí, eu vou aplanar o que está torto, eu vou... Sabe, quando eu vejo isso, é a nossa vida. Será que a gente está andando direito? Será que Ele não está derrubando os outeiros? Quando Ele fala ali, né, eu vou derrubar o outeiro. Sabe o que é isso, outeiro? Outeiro é um monte, é onde você quer ficar. E às vezes a gente está lá porque a gente subiu lá, porque a gente quis estar lá, porque não foi o Senhor que nos colocou naquele lugar alto, foi nós, fomos nós. E quando a gente vê isso é muito perigoso, porque Ele vai pegar e vai derrubar. E quando eu vejo que Ele vai derrubar, talvez, Ele disse que está posto na raiz para derrubar, mas Ele não derrubou ainda, mas talvez Ele faça você baixar. E quando Ele coloca a gente para baixo, é para que a gente não seja condenado como uma palha, que eu vejo que essa árvore pode virar uma palha, porque Ele diz que o trigo Ele vai tirar e vai colocar onde? No celeiro. Celeiro é lugar de armazenar bênçãos. Celeiro, ele denota casa de Deus, casa de bênção. Mas palha é algo que já se desconectou da raiz da árvore. E se a gente se desconectar, se a gente não andar nesse caminho, a gente pode virar uma palha e aí vai ser queimado pelo fogo eterno. Meu Deus, isso é muito forte. Aí a gente pega, e eu fiquei ouvindo essa canção. E quando eu escutei a primeira vez, nós estávamos numa conferência lá em Fortaleza. Eu falei: meu Deus do céu. Aí eu cheguei aqui: Nicolas, pega essa música aí, cara, vamos tocar ela. Aí começou. Aí já dali para frente começou a tocar nas rádios, né? Não fui eu que lancei o homem, tá, gente? Não tem nada a ver. Não sou nada. É que eu escutei lá e trouxe aqui. Só que daí começou a esparramar aí e tal. Foi em setembro isso.
E aí comecei a escutar, e algumas pessoas vieram me falar: pastor, essa música aí não dá para cantar não. Porque a gente vai cantando coisas que a gente não sabe o que está cantando. Eu falei isso aqui antes de lançar essa música, já por outras canções. Tem um famoso escritor já que é falecido, chama-se C.S. Lewis. Ele tem uma frase, ele diz assim que hoje, e eu até nem sei se é dele, talvez seja até de gente mais antiga, talvez até do Spurgeon, que diz assim, que nós, não como cristãos, amém, gente? Presta atenção. Nós como cristãos, nós não falamos mais mentiras, amém? Mas nós as cantamos. Como, pastor? Pois é. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Onde que está gastando sua vida? Está gastando no quê? Está gastando pelas suas coisas, pelo seu egoísmo, pela sua vidinha lá que você vive, levantar cedo, trabalhar, voltar para casa, dou meu dízimo e tal, está tudo certo, vamos embora, tchau. Aí, ele diz algo interessante. O João vai falar algo interessante, já vou voltar nisso. Mas o João, ele nos desafia. Como o povo começou a chegar até ele, olha o que está escrito ali no verso 10. Diz assim, então a multidão interrogava, o que nós faremos? Dentro disso que eu estou falando, estou gastando a minha vida dentro disso. O que eu estou fazendo? A multidão chegou lá desesperada, o que nós podemos fazer assim? A multidão chegou lá e interrogava, o que nós vamos fazer? E ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Sabe, gente, aqui ele está dizendo assim, o arrependimento nosso tem que haver o quê? Atitudes da nossa parte. E agora é final de ano. Tem um monte de gente querendo comprar salvação usando esse artifício. Qual, pastor? Eu vou comprar um presentinho, vou comprar 10 cestas básicas, vou distribuir lá na favela e tal, vou ficar de bem com Deus. Isso aqui tem que ser algo que a gente faz o ano todo, amém, gente? Não é só agora. Porque quando a gente vê isso acontecendo aí, é porque a pessoa pesou a consciência, trapaceou um, enganou o outro, suplantou o outro, subornou o outro, corrompeu aquele outro para talvez ajeitar um negócio, favorecer sua empresa, que hoje é o que tem nesse mundo. Então, quando a gente vê esse tipo de discurso, a gente vê as pessoas, e o João está orientando aqui, ó, não é para fazer isso aqui só naquela época, mas é o ano todo. Aí tem outro versículo ali, dos cobradores de impostos, né? Que eles chegaram até ele lá, no verso 12. Chegaram os cobradores de impostos e perguntaram, e mestre, nós o que devemos fazer? Aí ele vai dizer assim, não peçais mais nada do que é ordenado. Por quê? Porque esses caras, eles corrompiam. Esses caras aqui são os fiscais da Receita Estadual ou Federal. Que, ó, nhaque no povo, naquele que tem um comércio. Então ele está dizendo assim, não age mais dessa maneira. Aí depois ele vai para o soldado, no versículo 13, 14, diz assim, então uns soldados o interrogaram, e nós o que faremos? E ele disse, ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Eu não sei, sabe quem serviu o exército aí? Só você, cara. E o resto desses homens aí. Então, para você não sabe o que é soldo, soldo se refere ao rendimento que todo soldado tem. O soldado não recebe salário. O soldado recebe soldo. É ou não é, soldado? Isso aí, ó. Sim, senhor.
Ele está dizendo assim, ó, não vá dar falso testemunho para achacar as pessoas, para corromper, para se corromper também e nem corromper ninguém. Contenta com o teu soldo. Por isso o soldado que não está contente com o soldo, pede a baixa, ele não pede conta do quartel. Do quartel não se pede as contas. 13º, férias, gratificação. Soldado não tem direito a nada disso. Soldado só tem direito ao soldo. Por isso que esse Brasil está aí corrompido. Tem gente que não ama a pátria e não ama a farda que veste. Aí está lá corrompido, não contenta. Se aprendesse da palavra, com certeza seria um bom soldado no seu quartel. E ele então vai falar justamente sobre isso, não dê falso testemunho contra as pessoas. Gente, o que tem isso a ver comigo e contigo? Agora, os outros, aqui ele deu uma orientação para essas pessoas. Agora, e para os outros lá, que eram os doutores da lei, que eram os fariseus, saduceus, essênios, toda aquela galera que estavam mamando na teta do governo deles e corrompidos por Roma. Porque Roma, eles eram inteligentes. Eles não vinham lá e arrancavam toda a liderança da casa, não. Eles deixavam lá os reis, eles deixavam a liderança religiosa e eles simplesmente diziam assim, ó, toca o negócio aí, mas a nossa parte vem para cá. E aí o que acontecia? Eles começaram a se corromper. João Batista, ele não foi lá e deu orientação, nenhuma orientação para os fariseus e saduceus da época, que eram os sacerdotes. Ele simplesmente chamou de raça de víbora. Sabe por que isso? Porque os líderes, os caras que estão aqui em cima, são os caras que sabem muito bem o que eles devem falar e o que eles devem fazer. Amém? Eles não precisavam ser orientados, eles precisavam ser repreendidos mesmo. Então nós sabemos o que fazemos. Quem está aqui, por isso que a responsabilidade é maior, por isso que aqui o fogo é maior, por isso que aqui também a bênção é maior, mas tem que cuidar para a bênção não lhe corromper. O que é esse negócio do é ele? Que esse negócio do é ele, que eu estou gastando a minha vida, que eu estou perdendo tudo. Primeira coisa, o João Batista, ele perdeu tudo, porque ele condenou o adultério do rei de Israel, que era o Herodes, com a Herodias, que era casada com a irmã dele, o Filipe, o tetrarca lá da Itureia. E naquela época, a lei tinha que se cumprir de Israel. Então, ele não podia casar com a mulher do irmão enquanto o irmão estivesse vivo. Mas eles separaram, e como eles eram da elite lá de Israel, então o que ele fez? Casou com a mulher do irmão. E ela já veio com a bagagem, né? Então, você que casou pela segunda vez, tem que aceitar a bagagem. Qual que é a bagagem? Os filhos do outro cônjuge que vem. Casou com essa pessoa, é uma bênção, mas tem que... Orou, mas casou, já vem junto. Os bacurizinhos. E veio junto a Salomé. E a Salomé era extremamente o quê? Violão. E o rei estava de olho nela. E o João Batista lá do deserto, ele repreendeu o rei. Então, o profeta não está para adular o coração de ninguém. Ele vai o quê? Condenar o pecado. Amém, gente? O profeta não fica alisando. O pastor fica. Oh, que velhinho, o que está acontecendo com você? Você já sabe que vocês não estão numa igreja de um pastor. Eu só tenho o título. Mas entenda uma coisa. Ele está lá condenando o pecado.
condenou o pecado, isso tem uma consequência, muitas vezes até para o profeta. E aí, perdendo tudo por amor e com alegria, machado na mão daquele que vai ceifar a cabeça do João Batista, perdendo tudo, cabeça para um lado e corpo para o outro. Você vai cantar de novo essa música? Perdendo tudo por amor e com alegria? Perdendo as amizades? Amém. Faz parte. Quer andar com Jesus? Entenda uma coisa, não é para você distanciar das pessoas, é para você se posicionar com Jesus. Você não senta mais na roda do escarnecedor. Eles têm que saber quem é você no reino de Deus. Você tem uma nova identidade. Sabe por quê? O apóstolo Pedro disse assim: no dia da sua visitação, ou seja, no dia em que eles forem visitados pelo Senhor, eles vão reconhecer que você é um homem ou é uma mulher de Deus, por causa da sua postura com Deus. Então, perdendo tudo, zup. Como que aconteceu isso? Porque a Salomé era uma exímia dançarina e foi dançar lá, dança, sei lá, se do ventre ou o quê, e foi lá rebolar na frente do rei. E o rei pegou e falou assim: peça o que você quiser. O cara está assim, ele está enfeitiçado por aquilo. Sabe, gente, tem muitos homens de Deus que caíram da fé, saíram do altar e perderam a comunhão com Deus pelo espírito de encantamento que há em algumas pessoas, e em especial em mulheres. Porque o inimigo traz. E a pessoa chuta o casamento fora. Cada ejaculado, né? Posso falar aqui, se tiver criança, amém. Tem um ali dormindo. Acorda esse peão aí. Olha lá, não acorda, cara. Jesus amado. Joga essa água aqui nele. Acho que ele tomou remédio, ele toma remédio, então ele fica assim, chapado. Deixa eu pegar o raciocínio aqui, que agora... Onde é que eu estava mesmo? Está lá a Salomé dançando, né? E o rei não está dormindo, o rei está acordado. O rei está lá muito acordado, até demais. E aí ele diz assim: eu entrego até metade do meu reino. Gente, ele não podia fazer isso, porque o rei era um vassalo. O rei estava a serviço de Roma. Ele não podia entregar o reino. Ele estava lá, ele era um marionete na mão do imperador romano da época. Mas ele falou. Era tudo que a mãe queria, porque a mãe odiava a João Batista, porque o João Batista foi lá e apontou o pecado. Muitas vezes, gente, eu sei disso. Quando a gente aqui é usado muitas vezes pelo Espírito Santo para apontar o seu pecado, que você acha que eu sei, que eu não sei, mas quem sabe é Deus, e aí a gente aponta aqui, a pessoa pega e vai embora, nunca mais aparece. E fica com ódio da gente, e ainda fala mal. E eu não estou nem aí para isso. Não estou, porque para mim não me faz cócegas, nenhum tipo de acusação, de a pessoa não gostou, paciência. Eu preciso consertar a minha vida todos os dias para estar aqui nesse altar. E a pessoa acha que o João Batista que está aqui vai alisar para o seu lado? Não vai. E aí então, o que ele faz? Ele mostra o pecado, e a Herodias não gosta, então ela usa uma estratégia, e o diabo está usando a estratégia para te derrubar, ou para cortar a sua cabeça. E qual é? Dança lá, minha filha. E aí o meu marido, ele é apaixonado por você. E quando você der a primeira quebrada, chega lá nele, e aí ele vai perguntar para você: o que você quer? Ah, eu quero a cabeça do João Batista. Aí na frente de todos os convidados, foi o que ela fez.
E aí o que aconteceu? Manda lá o executor. Tinha um nome para esse cara, que eu esqueci o nome. O carrasco. O carrasco vai lá e o carrasco vai lá para obedecer ordens. E aí então ela traz a cabeça do João Batista num prato. Sabe, gente? A gente não está disposto a perder tudo. A gente não está disposto a nem fazer um propósito que a gente tem aqui, de colocar uma oferta. A gente não está disposto. Eu me coloco junto, sabia? Porque às vezes a gente canta, é mentira o que nós estamos cantando. Perdendo tudo. Tudo que nós estamos perdendo. Agora eu sou de Deus, eu me separei das pessoas do mundo. Beleza. A sua postura vai fazer realmente água e óleo, não vai se juntar nunca mais agora. Porque agora você é óleo de Deus, você é a gordura do Senhor, que quando Ele queima você, sobe como um cheiro suave diante dEle. Você é essa gordura. Agora, se você não é gordura, você pode ser aquela mosca na minha sopa, lembra do Raul Seixas? Ou você pode ser a mosca que contaminou um unguento, que Eclesiastes falou. E aí subiu como um cheiro podre diante de Deus. É isso que a gente é. E a gente canta mentira. Mas nós vamos cantar essa canção hoje. Já pedi para o Nicolas, você vai cantar do teu jeito. Se chegar na parte que não é para cantar, você não canta. Porque a gente precisa entender o que está cantando. E não porque a melodia é legal, porque como que foi construída essa canção é legal, mas a gente está cantando uma condenação para nós mesmos. Aí depois ele fala, né? Que eu estou gastando. Que eu estou gastando. Como é que ele fala? Por ele que eu estou gastando a minha vida. Eu separei um versículo aqui também, que está em Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 2. Capítulo 12. 2 aos Coríntios 12, o versículo é o 15, que diz assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Como é que a canção fala mesmo? Canta aí para mim. É por ele que eu estou gastando. O quê? Abra então, está aqui no altar. Eu de muito boa vontade me gastarei. E me deixarei o quê? Gastar. Pelas vossas o quê? Alma. Está se gastando por alguma alma? Você sai visitar alguém quando alguém precisa? Você vai orar por alguém quando alguém precisa? Você vai levar lá um alimento quando alguém precisa? Está se gastando? Está gastando também o seu dinheiro? Está gastando o seu tempo? Ou você reclama? Ou você tem a célula na sua casa, assim, que quando chega uma criança e pisa no seu sofá, meu Deus do céu, está com Satanás mesmo, né? Esse teu filho. Nunca mais me traga esse filho aqui. Acabou-se, gastou o quê? Aquilo ali é o teu Deus. Seu carro é seu Deus. Não vou dizer que é o seu Deus, mas é o seu bezerro de ouro. Você está adorando aquilo. E quando você é de Deus, nada mais nessa terra tem que ter valor no sentido, você tem que ter cuidado com as coisas, sim. Tanto é que tem que ter zelo por essa casa aqui, pela cadeira, pelo banheiro, por tudo. Só que entenda uma coisa: se não tiver alguém, não é para você estragar as coisas de Deus, mas se não tiver alguém aqui que muitas vezes sentou, quebrou, o que adianta a gente zelar tanto e não tem ninguém aqui dentro? O que adianta a gente zelar tanto, que foi uma coisa que Deus falou comigo há uns anos atrás? Está reclamando demais, cara. Está reclamando demais. Esse aí é o meu povo que eu estou colocando lá dentro.
que muitas vezes estraga isso. E eu fiquei bravo uma época, porque tinha uns atentados aqui dentro, né? Que iam lá no banheiro e davam um jeito. Só que, claro, eles vão pagar por isso. Eles não sabem. Talvez eles tenham um espíritozinho ali do Dinho, do perturbadinho, que está dentro dele. Aí eles calçavam ali o negócio do banheiro lá da descarga e ficava vazando 24 horas. No outro dia vinha uma conta lá de R$600 aí de água para pagar. Então, eu entendo uma coisa, que o quebrar por o uso, se você abriu sua casa, Deus vai te honrar, abençoado. Você está se gastando e gastando as coisas que você tem, amando muito mais e sendo menos amado, que é o que está escrito ali. Então, quando a gente canta um negócio desse, a gente está mentindo, porque daí a gente não aceita algumas coisas. Porque daí a gente está dizendo assim, que isso aí não faz parte da minha vida. Se eu estou cantando uma coisa e estou vivendo outra, então eu estou me qualificando ao fariseu, que pregava algo, né? Ele pregava o quê? Que tinha que ser extremamente zeloso da Bíblia, da palavra da época. Extremamente aquela pessoa que era defensor dos princípios da palavra. Mas ele era complacente com ele mesmo, com os seus próprios pecados. Então ele era rigoroso com os outros e com ele não era rigoroso assim. E quando eu canto um negócio desse, gastando tudo por amor e com alegria, então eu acho que isso aí, se eu não estou fazendo isso, eu preciso rever. Preciso rever, e eu não vou estar aqui hoje à noite, vai estar outro pastor, ele vai assistir isso aqui, não sei se... Mas tem lá também as outras igrejas, eu vou estar lá em Campina hoje. Nós precisamos rever a nossa fé. A gente precisa rever. E eu fiz aqui então a conclusão que nem todas as canções que nós cantamos são bíblicas, mas essa aí é bíblica. Essa aí é bíblica e ela é profunda. E será que eu estou disposto a cantar e a viver o que eu estou cantando? Porque quando a gente vê essa canção aí tocando, e agora pode vir para cá para nós cantar ela agora. E se você quiser, já sai do seu lugar, vem aqui cantar comigo. Pode vir aqui cantar comigo essa canção. Porque se você não está gastando tudo, a partir de agora você vai gastar tudo. Porque se você não está, como diz a outra parte lá, como é que é a outra parte? Tem a gastando tudo, e perdendo tudo por amor e com alegria. Então, você não estava, então vem aqui para você perder tudo. Como isso é algo que Deus tem que falar com você, eu estou chamando, mas você, se você não quer me ouvir, amém, fique à vontade. Aqui é o lugar, no caso aqui, nessa parte, o que o Espírito Santo falar contigo é que você faz. Não sou eu. Mas o que a Bíblia está dizendo é que muitas vezes a gente canta lá a vida do João Batista e a gente... Então agora, se você quiser nem cantar essa canção, você fica bem de boa, não cante. É você e Deus agora, tá bom? Vamos cantar então agora essa canção?